A gente sabe que muitas vezes a gente é vítima mesmo de relacionamentos tóxicos, de pessoas manipuladoras e que tudo isso pode trazer consequências muito drásticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então, é importante a gente dar devida atenção para as relações que a gente estabelece ao longo da nossa vida. E que a gente esteja atento também aos sinais, para que a gente não mergulhe de cabeça em algo que depois fica até difícil de sair. Vamos falar sobre esse assunto? Quem está aqui hoje para nos ajudar é ela, que é psicóloga, palestrante, Verusca Gendov. Seja bem-vinda, obrigada por... É um prazer ter atendido ao nosso chamado, muito obrigada. Fico feliz da gente falar sobre esse assunto e assim, falar sobre esse assunto contigo, porque antes de apontar, porque às vezes a gente aponta antes de parar para pensar, né? Ah, aquele é manipulador, aquele é manipulador. Eu acho que é sempre bom, e você, eu acho que vai me ajudar e junto ajudar a audiência para que a gente possa fazer essa autorreflexão. Será que a gente também manipula? É interessante, Cláudia, porque nós precisamos, lógico, saber a desenvolver a nossa inteligência emocional e muitas vezes nós influenciamos pessoas. Mas o manipulador, ele tem uma dose de intenção que se torna muito perigosa para o ser humano, porque ele quer a bel prazer e não apenas exercer uma leve influência sobre algum tema ou alguma situação. Todos querem o seu melhor, mas o manipulador, ele tem um desejo do melhor para ele, prejudicando o outro. E esse é o grande detalhe. Quantas vezes as pessoas estão cercadas por pessoas manipuladoras que se aproveitam da situação financeira, se aproveitam da situação de influência dessa pessoa, se aproveitam de alguma condição que pode trazer um benefício para aquela pessoa e a destruição daquele que beneficiou. É impressionante todos os anos a quantidade de pessoas que procuram atendimento psicológico porque foram destruídas emocionalmente pelo manipulador. A gente está falando então de manipulação patológica. Exatamente. Tem um manipulador patológico que faz isso num volume muito grande e manipula todos ao seu redor, sua família, seus conhecidos, seus amigos, e tem um desejo de procurar pessoas todos os dias para manipular. E tem aquele manipulador que não é patológico, mas ele sempre tem um interesse em alguma coisa. Não faz no volume do patológico, mas sempre está tirando proveito das situações. Eu vejo isso nas situações de relacionamentos afetivos, pessoas que defraudam outras porque manipulam as situações e depois jogam a pessoa fora como se fosse descartável, e tem muita gente sofrendo por conta disso. Eu vejo pessoas na relação de amizade que faz amizade com pessoas apenas para poder utilizar como ponte para alguma coisa, depois descartam e essa pessoa fica sem entender e o pior, se sente culpada. E esse é um ponto do manipulador perigosíssimo. Ele faz a vítima se sentir num grau de culpa tão grande que muitos adoecem com depressão. Olha que coisa. E eu tô pensando que o manipulador, ele tem que ter muita inteligência, né, Verusca? Sim. Como ele conhece bastante de pessoas, ele lida com a fragilidade do outro. Ele sabe, ele vai atrás de informações, Cláudia, ele entende sobre inteligência emocional e ele usa isso a seu bel prazer. Ele escolhe a vítima certa, que são as pessoas inseguras, as pessoas frágeis, as pessoas que não reagem e aquelas que não sabem dizer não. Então, o manipulador patológico, ele sabe que ele é manipulador? Sim. É tipo uma obstinação, assim? Ele tem prazer em manipular, ele sabe e se diverte com isso. Ele brinca como se fosse um grande jogo e ele brincasse com as peças. E, infelizmente, a cada 10 pessoas, uma é assim. Enquanto você está falando, eu estou aqui pensando, será que eu já fui vítima de algum manipulador patológico? Mas eu acho que não. Agora, você trouxe a cada 10 pessoas é assim, sim. Eu penso, bom, aqui estamos em quantos? Deve ter um manipulador aqui, então. É isso? É mais ou menos assim.
por coincidência, porque eu nem sabia que a gente ia falar sobre esse assunto, a palavra do dia, né, fala sobre que é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. E, na verdade, é isso. E Deus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica no nosso próprio espírito, ou seja, a gente sente, né, é a tal intuição. A gente sente, quando a gente pergunta para Deus, a gente sente no nosso coração. Deus sempre nos mostra. Tampa os ouvidos para aquilo que Deus está mostrando. E é tão engraçado, as pessoas, elas sentem um desconforto, por isso elas sentem culpa, elas sentem um desconforto, elas são alertadas por Deus, esse desconforto é uma espécie de alerta, mas elas não conseguem, por conta da sua carência, por conta da sua fragilidade, entender que aquilo é um sinal de que aquele caminho está errado. Se todo mundo parasse e avaliasse, porque a palavra é muito clara, gente, ou é sim ou é não, não tem meio termo. Meio termo é não. Então, quando alguém te pede alguma coisa, quando alguém solicita que você faça algo que você se sente desconfortável, será que já não tem um sinalzinho aí dizendo não faz, não faz, não faz, não é esse caminho, não é essa pessoa? Nossa, e tantas vezes é tão difícil a gente falar o não, né? Na semana passada aconteceu um fato muito interessante. Eu fui questionada sobre algo e me pediram um favor. E eu fiquei angustiada porque não estava confortável com aquilo, mas eu também estava sem força nenhuma para dizer não. Olha que coisa, né? E eu que fico achando que eu sei falar não e quero ensinar você a falar não, mas olha como a gente é. Somos todos muito parecidos, a gente tem que estar sempre vigiando. Aí eu estava no camarim, aí a Bruna, a maquiadora, falou, Clau, eu contei a história para ela porque eu estava na angústia, ela falou, mas você pode dizer não. Aí eu falei, né? Exatamente. Às vezes a gente esquece que a gente pode dizer não para as coisas. Uma dica de inteligência emocional para quem está em casa, nunca responda automaticamente nada. Diga que vai pensar. Ah, mas você tem que decidir agora. Então é não. Eu não decido as coisas assim. Eu gosto de pensar, de refletir, fazer contas, decidir. Eu não tomo decisões automaticamente, porque, lógico, quem toma decisões automáticas, além de ser muito mais facilmente manipulado, muito provavelmente se arrepende de decisões que foram tomadas numa forma impulsiva. Então, avalie, pense, diga, vou pensar. Não permita que as pessoas te pressionem ou te acelerem a tomar uma decisão, porque isso é uma técnica para que você faça algo que você não gostaria de fazer. Manipulador faz isso, Manipulador, né? faz isso. Vamos falar um pouquinho, então, dessas características de um manipulador. O manipulador, ele é agradável? Sim, muito sedutor. Sedutor. Ele é simpático, ele força uma empatia, porque na verdade ele não sente nada disso pelas pessoas, mas ele finge e ele se diverte porque as pessoas acreditam. Ele gosta, isso traz um processo de prazer para ele gosta disso. Então, ele vai ali testando a sua forma de conquista. Então, essa característica sedutora já é algo que a gente tem que ficar atento. Claro que as pessoas precisam ser empáticas, mas quando tem um excesso, é estranho. Então, a gente já tem que ficar atento. Agora, nem todo sedutor é um manipulador, né? Tem pessoas que apenas querem se sentir importantes nos seus espaços. Ela não quer manipular o outro. Ela quer receber reforço do outro. Então, tenta ser simpático, tenta ser legal para poder ter esse afeto do outro. Agora, infelizmente, a maioria está manipulando porque tem algum objetivo nisso. E a gente tem que tomar esse cuidado. Bom, mas a gente tem objetivo em tudo, não tem? Sim, desde que não prejudique o outro, desde que você não esteja utilizando o outro como uma escada. E isso acontece muito facilmente. Por isso que a gente precisa estar atento. Perfeito. Qual é uma outra característica do manipulador? A forma de fazer o outro se sentir culpado é muito forte. Como assim? Você não vai ajudar. Você não está vendo que vai acontecer tal coisa e a culpa vai ser sua. Nosso relacionamento acabou porque você não fez tal coisa. Eu não estou conseguindo te amar porque você me feriu. Então, as pessoas usam falas muito fortes para fazer o outro se sentir culpado. E muitas vezes esse outro está sofrendo até de toxicidade, está sofrendo relacionamentos abusivos e acaba se permitindo a um monte de coisas absurdas porque tem medo de se sentir culpado pela forma como o outro age. Então,
essa culpa é muito forte, é uma característica que também é importante observar. O manipulador normalmente tem bons relacionamentos? Ele é rodeado de amigos ou não? É uma pessoa mais introvertida? Se a gente pensar socialmente, ele influencia porque ele tem uma facilidade de forjar empatia. Então, quem olha socialmente pensa que essa pessoa é super influente. Mas a vida real do manipulador é isolada. Ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa fechada, é uma pessoa que não se sente feliz, porque o prazer está em destruir o outro. Então, imagina uma pessoa ficar o tempo inteiro pensando como enganar, como roubar, como defraudar. Então, é um sofrimento interno constante, mas ele tenta sentir prazer cometendo essas ações. Então, é uma pessoa muito isolada. É uma pessoa normalmente, manipulador é alguém que sofreu na infância? Nem sempre. Não? Muitos psicopatas, por exemplo, são extremamente manipuladores e ele não sabe o que é sofrimento. Ele não nasceu com essa capacidade mental de amar, de sentir culpa, de sentir pena, não tem isso, de arrependimento. Sabe que a gente fala muito, quando eu faço o momento de amor exigente, que na dependência química existem 3 pessoas. Sim. Antes da adição, o adicto em uso, né, na ativa, como eles falam, e depois, quando está em sobriedade. E esse adicto, quando ele está em uso das substâncias, das drogas, ele vira uma pessoa extremamente manipuladora. Sim. É porque a droga tira dele alguma... A droga, independente do tipo, tudo aquilo que vicia, independente do tipo, álcool, enfim, tudo aquilo que vicia, vai tirando a sua capacidade cognitiva de empatia. E aí, ela vicia você. Então, você perde a empatia e começa a buscar aquilo que melhore a sua capacidade de prazer. Então, eu vou buscar aquilo porque aquilo vai aumentar a minha dopamina. Então, eu não quero saber se essa pessoa vai sofrer, se minha família está sofrendo, se meu pai está sofrendo, mãe está sofrendo. Entendi. Eu perdi a empatia. Eu sou uma pessoa fria, porque a droga tirou essa capacidade. A droga, ela infelizmente, ela atinge o cérebro inteiro, mas ela começa atingindo memória, capacidade de equilíbrio em muitas questões e a capacidade de empatia. Então, sem essas capacidades, Cláudia, você não pensa no outro. Você só pensa no seu prazer. E usar a droga, usar o álcool, usar, enfim, tudo aquilo que te vicia, é o seu maior objetivo ali. As outras coisas passam a não ter importância. Ele só vive, ou ela, enfim, só vive pelo prazer. Então, é por isso que é uma pessoa fria, uma pessoa distante, uma pessoa que não se importa. Às vezes a mãe está chorando. Eu vi um dia desses na TV uma cena bastante chocante, porque estavam fazendo um movimento na Cracolândia. E tinha a mãe de um dos usuários que reconheceu seu filho. Você imagina para uma mãe reconhecer o seu filho e ela chorando, foi abraçar aquele filho, o filho volta para casa. Ele olhou... É como se não existisse ninguém ali. Não existe empatia onde existe droga, onde existe vício. E é muito duro para a família entender isso. Com certeza. Vamos para as perguntas? Sim. Você que mandou a pergunta, que bom, presta atenção. Você que está sempre participando do programa, você que pede algumas pautas para a gente, quem sabe é a sua pergunta que está aqui. Vamos lá, muita atenção, porque com a dúvida de todos nós aprendemos porque somos parecidos, tá? A Clotilde pergunta via Instagram. Meu marido me afastou de todos os meus amigos, porém sou feliz com ele. Existe alguma forma de melhorar a relação sem me separar? Olha só, todas as pessoas que te separam daqueles que você ama, sua família, seus amigos, já é um indício perigoso de manipulação. Quando ela diz eu sou feliz com ele, é porque o manipulador, em alguns momentos, também cria um processo ali de reforço positivo para não perder aquela pessoa. Então, quando o manipulador percebe que está perdendo o jogo, ele muda e se torna empático, forçadamente, para reforçar essa pessoa não ter coragem de se distanciar. Agora, é muito difícil, Cláudia, uma pessoa se sentir completa se ela está distante daqueles que ela ama. O coração da gente é tão grande, a gente tem a família, tem os amigos, tem as pessoas do trabalho. Se essa pessoa te distanciou de todo mundo...
isso está significando que você está sendo amputado em várias áreas da sua vida e é impossível você ser feliz se você tiver tantas amputações na sua vida. Então, é importante você restaurar isso e tomar cuidado para não estar aí casado com um manipulador. A partir do momento que a gente começa a colocar freio, a gente percebe se é uma manipulação ou se é alguma outra doença emocional. Analice quer saber, percebi que meu namorado sempre diz que eu estou sendo dramática quando estou desabafando sobre acontecimentos do trabalho ou do dia a dia e me sinto muito mal. Isso é um tipo de manipulação? Veja, aqui ela fala que ele sempre diz. Sim. Né? Não é que ela acha. Meu namorado sempre... Eu acho que o meu namorado me sente dramática, ou pensa que eu sou dramática, né? Sim. Não, ele diz que ela é dramática. Sabe uma coisa interessante? É muito comum os homens terem dificuldade, assim, gigante de lidar com o afeto de suas parceiras, seja namorada, noiva, esposa. Então, quando a mulher começa a se expressar e falar e gesticular, muitos homens têm muita dificuldade de assimilar. E principalmente porque a mulher gesticula muito, fala muito, e tem homens que não são visuais. Então aquilo confunde, deixa ele angustiado, então ele diz, para com esse drama, ou seja, eu estou angustiado, para com isso porque eu estou ficando angustiado. Então, muito provavelmente, ela é uma pessoa extremamente expressiva e ele não sabe lidar com isso. Então, não é um caso de manipulação, é apenas uma dificuldade de linguagem que precisa ser melhor ajustada. Dizem que quando a gente conta alguma coisa pro marido, pro namorado, que a gente só quer desabafar, ele fica achando que a gente está pedindo para ele solucionar. Exato. E ele fica desesperado, né? Exato. E, na verdade, a gente não quer solução de nada, a gente só quer falar. Sim. Né? É importante entender o estilo de comunicação, porque às vezes um ajuste nesse estilo pode ajustar essa questão toda. Perfeito. Obrigada, Analice. Próxima pergunta, vamos conferir? De quem é? Mariela, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Saiu com um amigo que nunca assume compromisso, apesar de eu dar várias indiretas do meu interesse. Mas eu não consigo sair desse tipo de relação. O que devo fazer? Olha, tratar a carência é sempre muito bom, né? Se você está saindo com uma pessoa e você já fez uma leitura dessa pessoa, que essa pessoa ela não quer confirmar um relacionamento com você, porque quando uma pessoa quer, Cláudia, não tem impedimento, quando existe ali um afeto, quando começa a ser construído um sentimento, não tem nada que atrapalhe. Então, quando uma pessoa ela só quer sair com a outra, só quer ocupar aquele tempo naquele momento, infelizmente essa pessoa está apenas defraudando essa moça. Então, não permita que a sua carência te transforme em alguém presa a esse ciclo. E a carência, ela faz muito isso. Ai, será que dessa vez ele vai querer algo? Será que dessa vez? Então, não se permita reforçar essa defraudação. Diga, olha, eu gostaria de ter algo com você e você não quer, então eu não vou sair com você porque o meu objetivo é um e o seu é outro. Não tem como. Mas aí gostei do que você falou. E se for de verdade, né? Exatamente. Assim, não para manipular, já que a gente está falando de manipulação. Sim. Porque também, isso acontecia muito quando eu era menina, assim, que eu ficava insegura. Isso eu tive um namorado que foi, não é que foram vários, mas um namorado muito antigo, né? Antes de eu casar, já estou casada há 31 anos. Eu ficava insegura, achava que ele não gostava de verdade de mim, então eu terminava. Aí eu queria ver se ele ia falar, pelo amor de Deus, volta. Até que um dia ele falou, se terminar de novo, eu nunca mais volto. Ele nunca mais voltou, porque na verdade acho que ele não gostava mesmo. Sim. E eu também tinha que tratar a minha carência, porque eu queria tanto aquele reforço. Sim. E que não tem que estar no outro, né? Tem que estar na gente, né? Exato. Você sabe quando, em que momento você consegue ser feliz afetivamente? Quando você entende como você deve se amar. Quando a gente aprende a se gostar, a gente identifica quem gosta da gente. E a gente consegue construir um relacionamento. Então, nós precisamos nos amar para que a gente possa amar o outro como a gente se ama. A gente já sabe de onde vem. A Bíblia ensina todas as coisas. É um manual incrível de comportamento. Mas com toda certeza. Olha, Verusca Gendov tem um canal, DRA Verusca.
Você entra em contato pelo WhatsApp, pode até marcar para bater um papo. Dá para fazer terapia online, né? Sim, eu faço. E quem precisar, o que não pode é começar um ano sofrendo e viver um ano inteiro sofrendo e voltar para um outro ano sofrendo, se a gente pode tratar as dificuldades que a gente tem emocionais. Vamos tirar a poeira de debaixo do tapete. Terapia é bem isso, que a gente vai juntando embaixo do tapete, vai juntando. Chega uma hora que você não aguenta, você tropeça, você pode cair e não conseguir levantar. Então, a gente tem esse costume, né? As pessoas vão caminhando e vão empurrando com a barriga. Mas vai chegar um momento que você vai olhar no espelho e vai dizer, o que eu estou fazendo? Por que eu estou repetindo os mesmos processos? Então, a terapia, ela faz você olhar para dentro de você e corrigir aquilo que é necessário corrigir para continuar caminhando saudavelmente. Então, marca lá seu bate-papo com a doutora Verusca. 11982490073. 11982490073. No Instagram, DRA Verusca. Muito obrigada, Vê. Até a próxima. Até. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Tchau, tchau.